Você sabe o que você precisa fazer diante de uma palavra profética? Tomar posse. O reino de Deus não é para os tímidos. O reino de Deus é para os ousados. Aqueles que recebem mais de Deus são aqueles que buscam mais a Deus. A Bíblia diz: quem bate será aberto, quem busca, acha. Eu aprendi isto, e desde então, eu sinto quando há um momento profético, quando há um momento onde o Espírito de Deus está se movendo, eu preciso fazer algo em direção àquilo que Deus está fazendo. Eu lembro a história daquela mulher hemorrágica, conhecida na Bíblia, que por 18 anos sofria de um sangramento e já tinha gastado tudo. Você conhece a passagem, mas ela, sabendo que Jesus estava passando ali, disse para si mesma: se eu tão somente ir e tocar nas suas vestes, eu serei curada. E agora a gente sabe da história, mas imagina agora a parte física da história. Ela ter que sair, se arrumar, sair da sua casa, caminhar com fraqueza até onde Jesus estava, chegar lá, encontrar uma multidão, ter dificuldade de chegar perto dele, e de repente se esticar e tocar nas suas vestes. E ali Jesus para, você sabe a história, que me tocou, porque parece que não estava na agenda de Deus aquela cura, mas ela se encaixou na agência de Deus, ela entrou na agenda de Deus. Jesus disse: alguém me tocou, alguém antecipou alguma coisa, porque de mim saiu poder. E eu quero que você, este ano de 2025, tenha esse princípio na sua vida: eu vou buscar até as vitórias que não estavam programadas, eu vou buscar até os milagres que não estavam no meu radar, mas eu quero tudo de Deus nesse ano de 2025, amém? Ontem minha esposa tomou um susto, pastor Adriane, porque no meio da pregação o pastor Marco estava profetizando. Eu falei: quer saber de uma coisa? Vem aqui na frente, não façam isso, ele vai ficar chateado com vocês, mas eu corri o risco, e vocês viram, disse, ele que foi, profetiza sobre nós, sobre os Estados Unidos. Não estava na agenda dele, mas a gente se encaixou na agenda dele, não é? Até o pastor Márcio recebeu uma bênção de lambuja naquela ali, né? Lá para Joinville. Glória a Deus. A gente precisa ser assim quando Deus está movendo no sobrenatural e no profético, amém? Hoje é o primeiro dia dessa campanha profetizando 2025, e eu quero compartilhar algo com vocês, e vai ser um ensino, porque eu aprendi isto, e desde que eu aprendi este princípio, ou esse ensinamento, eu tenho diminuído muitos aborrecimentos na minha vida. Eu tenho, na verdade, antecipado as bênçãos de Deus e não deixado elas postergar. E o que é a respeito disso? Eu quero só ler um versículo com você, Neemias, capítulo de número 4. Eu queria que você, se você tem a sua Bíblia aí, abra Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 10. Diz assim: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Pode deixar sem o seu teclado hoje. Olha só, enquanto isso o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito, o quê? Leia lá para mim. Há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Este versículo bíblico está falando da edificação mais grandiosa, realizado em um tempo extraordinário, que até mesmo o mais otimista dos engenheiros da época
não colocaria a programação de conseguir reconstruir uma obra tão grande em tão pouco tempo. Mas em um momento dessa reconstrução, parece que eles não iriam conseguir. E foi exatamente neste momento em que chega esta notícia a Neemias: os entulhos são muitos, a força dos trabalhadores está enfraquecendo e nós podemos não conseguir reconstruir os muros. Para que fique claro o que eu quero falar com vocês hoje, eu queria, antes de pregar, desejar a vocês, por favor, coloque aqui, desejar, já que é feliz ano novo, feliz ano de 2024. Feliz ano 2024. Nós já estamos em outro ano? Já é 2025? Quem está em 2025? Esse feliz ano 2024 é para aqueles que ainda estão em 2024. E você vai entender o porquê que eu coloquei isto aqui. Eu queria compartilhar com vocês uma das realidades bíblicas e espirituais que todo homem e mulher de Deus precisa discernir. A nossa vida, ela é feita de tempos e de estações. Diga, tempos e estações. A nossa vida é feita de ciclos. Ciclos que se iniciam e principalmente ciclos que se encerram, que se findam. Mas enquanto nós não tivermos esse entendimento, que todo ciclo tem um começo e todo ciclo necessita ter um fim, nós podemos prorrogar ciclos da nossa vida, que nós já deveríamos estar em outros ciclos, em outros tempos, em outras vitórias, mas ainda estamos esticando um ciclo que já deveria ter se findado. E por que é importante nós entendermos isto? Porque tão importante quanto profetizar, e a gente vai ver isso nessa palavra, o poder de uma palavra profética, tão importante quanto profetizar o ano de 2025, o que Deus vai fazer na nossa vida, através da nossa vida, as grandezas de Deus que vão se manifestar nesse ano, e eu creio nisto. Eu tomei posse de cada uma daquelas 7 palavras proféticas que o pastor Michael liberou ontem aqui, eu creio nisto. Mas tão importante como tomar posse do novo de Deus, do que está vindo, é importante nos assegurarmos que algumas coisas que não devem estar mais conosco, se afastem da gente. A obra era um muro novo, mas tinha entulhos, diga entulhos. Não há como construir algo novo sobre entulhos, nem profetizando. Não há como construir algo novo sobre alguma coisa que um dia já foi alguma coisa, mas agora não serve mais para nada, está ali só como um entulho. Um entulho emocional, um entulho financeiro, um entulho ministerial. Um dia você foi uma bênção, um dia você foi isso, mas aí houve uma decepção, você saiu da igreja, você ficou chateado com o pastor, com o líder, com isso, com aquilo, e desde lá parece que sua vida espiritual nunca mais rompeu, porque tem um entulho ministerial que precisa ser removido. Estão comigo aqui? Não adianta dizermos que nós estamos em 2025, se tem algo de 2024 que não foi resolvido. Quando eu orava por essa palavra, me veio uma imagem na mente. Eu queria colocar aqui uma cozinha, dá uma olhada nessa cozinha, portas abertas, gavetas abertas. Dá para dizer que esta cozinha está organizada? Não, inclusive tem até coisas no chão,
que não deveriam estar ali. Mas a vida, muitas vezes a nossa vida está exatamente assim, e assim a gente passa de um ano para o outro, dizendo: glória a Deus, feliz ano novo, 2025, vai ser bênção, Deus vai fazer. Ei, olhe primeiro como está a sua cozinha. Organiza essa cozinha, para entrar o ano novo, o ano do favor de Deus. Então hoje eu vim aqui para dizer quais são as portas que nós precisamos fechar. Quais são as gavetas que nós precisamos fechar. Não dá para entrar um ano novo com gavetas abertas, não dá para entrar um ano novo com portas abertas, não dá para entrar um ano novo com coisas desorganizadas na nossa vida. Por mais que a gente profetize, nós vamos nos cansar. Parece que a promessa de Deus vai demorar, e a Bíblia diz que quando a promessa demora, o nosso coração adoece. Eu já fiz alguns projetos de vida, onde eu coloquei coisas que eu desejava alcançar. Alguém fez o projeto de vida esse ano aqui? Amém? Glória a Deus. Eu já fiz, eu não sei se você já passou por isso, de você colocar algo no projeto de vida, e de repente passa o ano inteiro, e algumas coisas acontecem, mas aquilo não acontece. Aí eu coloco de novo no próximo ano, e aí eu creio, e aí eu dou uma semente, eu oferto, eu envolvo a minha fé, eu profetizo, mas de repente passa mais um ano, e é o terceiro ano que eu coloco aquilo no projeto. Tudo bem, eu estou perseverando, mas um dia o Senhor falou comigo: ei, enquanto você não resolver aquele problema lá atrás, enquanto você não fechar aquela gaveta, eu não posso abrir uma nova gaveta. Tem coisas que a gente precisa fechar, tem coisas que nós precisamos encerrar, tem alguns ciclos que precisam ser encerrados definitivamente, para que Deus possa abrir o novo para as nossas vidas. Estão entendendo o que eu estou falando? E eu oro a Deus para que enquanto eu estiver falando, porque toda palavra pregada é espiritual, muito mais espiritual do que motivacional, do que psicológica, ou o que for. Por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele entra dentro de nós, e ele discerne, ele nos ensina, ele nos exorta. E eu peço que o Espírito Santo agora comece a trazer na sua mente, no seu coração, algumas janelas, algumas gavetas, algumas portas que estão abertas e que definitivamente precisam ser fechadas agora. Fechar gaveta é uma decisão. Fechar gaveta é uma decisão. Decisão é uma atitude radical em direção a uma mudança radical. Quando aquele jovem que recebeu a herança do pai, gastou tudo, e agora passou a estar no chiqueiro com os porcos, querendo comer a comida dos porcos, houve um momento, que foi antes e depois. Que momento foi este? O momento da decisão. A Bíblia diz: caindo em si, disse: vou ter com meu pai, vou voltar para a casa do meu pai, mesmo que ele não me receba como filho, mesmo que ele venha me receber como um dos seus empregados, não tem problema, porque até os empregados na casa do meu pai têm uma vida melhor do que essa que eu estou vivendo. Chega! Basta, não quero estar mais nessa terra, não quero mais esta vida, não quero mais esse estilo de vida. Eu tomo a decisão, e se levantou e foi em direção à casa do pai. Toda decisão é uma ação radical. Diga: toda decisão precisa ser uma ação radical. Não dá para fechar uma gaveta só uma metade. Ou você fecha a gaveta toda, ou você não fecha a gaveta. Ou você fecha a porta toda, ou você não fecha a porta. Uma porta meia aberta está aberta. Uma gaveta meia fechada ou meia aberta não está nem fechada e nem está aberta. Deus está nos levando hoje a tomar algumas decisões que precisarão ser radicais
para que Ele possa fazer algo extraordinário nesse ano nas nossas vidas. Está entendendo o que eu estou te falando? Amém? Quais são as gavetas que estão abertas? Gavetas emocionais, gavetas ministeriais, como eu falei agora, gavetas financeiras. Gente, eu conheci pessoas que porque foram roubadas, ou emprestaram dinheiro a alguém, ou foram enganadas, e aí estão com uma causa na justiça, que já está passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, e tem a esperança de receber. Eu não estou aqui para roubar a sua esperança, mas eu conheci pessoas que estão com a vida parada, dizendo, não, vai sair, vai sair, vai sair, e tem 10 anos que ele está, vai sair, vai sair, vai sair. 10 anos que ele poderia ter construído um novo império financeiro, mas está esperando sair. Não vai voltar. Tem coisas que não voltam. Tem coisas que você precisa se mover. Mas como é que eu resolvo isto? Entrega para o Senhor e diga, olha, Deus está aqui, está lá, eu não quero mais saber. E muitas coisas na minha vida, Deus disse assim, vai e perdoa. E quando a gente fala de perdoar, a gente só pensa em perdoar aquele que falou mal da gente, aquele que, não, perdoar dívida. Ei, você não me deve mais. Como assim? Fica tranquilo. Talvez você não consiga falar com a pessoa, mas você diz, Senhor, eu não conto mais com isso na minha vida. Abençoa, se um dia Ele quiser, se um dia o Senhor quiser, vai vir, mas não está mais na minha mente, não está mais no meu radar. Esta gaveta eu fecho. Está entendendo? Não importa se aconteceu lá atrás, está na hora de fechar essa gaveta. Está na hora de fechar essa gaveta que o cara te enganou, que o sócio roubou. Está na hora de fechar esta gaveta. Pessoas que passam a vida inteira porque tem que receber uma herança, lutando, e gastam 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, daqui a pouco estão morrendo, e a herança não sai. Pastor, mas era o meu direito. Ok, ora, coloca diante do justo juiz, que é Deus, faz uma semente com relação àquilo, oferta, diz, Senhor, aqui está, eu estou colocando diante de ti, amém, ponto, fechei a gaveta, agora deixa eu cuidar da minha vida com a tua bênção, e construir algo novo. Está entendendo, gente? Não dá para ficar preso. Os entulhos vão nos impedir de construir algo lindo e maravilhoso. Os entulhos nos cansam, os entulhos nos desgastam, os entulhos roubam a nossa energia. Às vezes os entulhos é um relacionamento atravessado. Às vezes os entulhos é um namoro que nunca devia ter acontecido. Às vezes os entulhos é um laço de alma que você tem com alguém, e que você sabe que cada vez que você está perto dessa pessoa, você só sofre, você não é casado com ele, você não é casado com ela, a vida de vocês é um balaio de gato, e parece que você tem que voltar, e apanha e volta, apanha, ei, dá um basta, chega, ai, mas eu vou sofrer demais, não vai, sofrer você está sofrendo até agora, chega. Diz, olha, até hoje foi assim, se quiser, vai para a igreja, se converte, depois a gente conversa. E se é homem, manda fazer o legendários. Se voltar com a camisa laranja, começa a cogitar, orar por ele. Se não voltar, que Deus o leve na montanha. Amém, gente? Mas precisa, se você não corta, não acontece. Nós precisamos fechar um ciclo. Hoje Deus falou no meu coração. Vão haver aqui algumas quintas-feiras, está começando essa campanha Profetizando 2025. E muitas palavras proféticas. Hoje mesmo nós vamos liberar, começamos a receber ontem aqui, quem estava aqui. Mas tão importante quando receber uma palavra de algo novo, é saber fechar um ciclo velho. Quais são as gavetas que estão abertas?
Quais são as gavetas que ficaram lá no Rio Grande do Sul quando você veio de lá? Quais são as gavetas que ficaram no Paraná quando você veio de lá? Quais são as gavetas que ficaram com alguém da sua casa ou da sua família? Ei, gente, é inacreditável, mas eu conheço crente que faz 10 anos que não conversa com o irmão. Pastor, o senhor não sabe, não dá para conversar com ele, não dá para ter relacionamento. Eu só tenho prejuízo, não estou falando para você ter relacionamento, eu estou falando que você precisa perdoar e conversar e ter a distância segura. Mas tem crente que não fala com o irmão. A Bíblia diz que quando você vem ceiar, e onde nós viemos ceiar, nós devemos olhar se temos algo contra alguém, ou alguém tem algo contra nós, e antes de cearmos aqui a ceia e o cálice e o pão do Senhor, nós devemos nos consertar. Diga, consertar. Fechar gavetas. Fechar portas. Chega, não vou ficar com esse ódio, eu não vou levar isto, não vou levar. Como é que pode eu me chamar de crente e ficar sem falar com meu pai? Como assim? Ah, mas o meu pai é alcoólatra. Você não sabe, não importa, é seu pai, é sua mãe, é o seu filho, é o seu irmão. Você não pode vir sangrando para o altar. Pessoas emocionalmente com gavetas abertas são pessoas que sangram espiritualmente. Um dia o Espírito Santo falou comigo que tem gente sangrando espiritualmente, gente ofendida, gente que se sentiu ofendida, que foi ofendida verdadeiramente, mas não conseguiu fechar a gaveta da ofensa. E eles são como pessoas que sangram no mar. E os tubarões, você sabe disso, eles conseguem sentir o cheiro de sangue a quilômetros de distância, e eles vêm até onde aquela pessoa está sangrando para devorar aquela pessoa. Os tubarões são demônios. Quando uma pessoa está sangrando emocionalmente, quando uma pessoa foi ofendida e ela não conseguiu perdoar, ela não fechou essa gaveta, então o que acontece? Os demônios sentem o cheiro de sangue espiritual ali sangrando, e eles vêm até você para te devorar. Estanca o sangramento. Ela disse, hoje eu vou tocar nas vestes dele e vou fechar esse ciclo na minha vida, não vou mais sangrar. 2024 precisa ficar para trás. 2023 precisa ficar para trás. O que eu posso trazer lá de trás, pastor? Tudo aquilo que me traz esperança. É o que nós devemos trazer. O que me traz tristeza, o que me traz angústia, vai ficar, a gente não esquece, não é amnésia, mas eu não posso ficar carregando isto para 2025, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu quero falar de várias maneiras, mas eu quero que de alguma maneira isto caia dentro de você, porque senão você vai semear, você vai profetizar, você vai sapatear, você vai dar rabo de arraia espiritual, você vai dar cambalhota, e não vai acontecer, não na dimensão que poderia acontecer, porque você está indo para 2025 com a sua vida assim, desse jeito. Quer a bênção de Deus, mas não é casado. Aí, pastor, agora pegou forma. Mas a gente já é junto, união estável. Instável no inferno. Porque no mundo espiritual está totalmente desestabilizado. O diabo pode entrar, destruir, roubar, porque você não tem uma aliança com essa mulher que você dorme, porque você não foi homem o suficiente para dizer, eu quero ter uma aliança de matrimônio contigo, você será a mulher da minha aliança. Toma uma postura assim, você vai ver a sua vida financeira prosperar. Talvez a sua vida financeira está presa, porque você está enrolando essa mulher. Este ano, agora, não vou esperar para 2000, não vou casar esse ano, amor, vamos lá, se não tiver como fazer festa, eu tenho uma amiga que faz 12 brigadeiros por R$5, e a gente vai, e o pastor vai orar pela gente, e amém, nós vamos oficializar isto. Mas fecha esta gaveta da ilegalidade. Você não tem o direito de dormir com esse homem. Você não tem o direito de dormir com essa mulher.
Porque você não tem uma aliança. E o Deus que eu sirvo é um Deus de alianças. É um Deus de alianças. Amém? A unção não vem enquanto não tiver ordem. A multiplicação não vem enquanto não estiver ordem. Não vai vir a bênção sobre esta cozinha enquanto essa cozinha não estiver em ordem. Faltou pão, faltou peixe. Jesus ora, consagra a Deus. E a segunda orientação era: agora vão, organizem um povo, sentem de grupos em grupos, peguem os pães e distribuam. Não tem multiplicação antes da ordem. A nossa vida não tem bênção. Quando o profeta diz para o rei: coloca a tua casa em ordem. E esta é a palavra profética que eu tenho para você. Coloca a tua cozinha em ordem. Eu não aguento mais olhar para essa cozinha bagunçada que é a tua vida. Gente, olha que eu vou e volto e continuo do mesmo jeito. Daqui 2 ou 3 meses estou voltando dos Estados Unidos de novo. Pelo menos essa cozinha tem que estar limpa. Amém? As portas fechadas. Ali não importa se a cozinha é de mármore, não importa se ela é nova, se ela é uma cozinha mais antiga, não importa, mas ela tem que estar organizada, e Deus vai ordenar a bênção. Eu estou falando que você tem que fechar as portas na sua empresa. Para de fazer as coisas erradas. Quando você parar de fazer as coisas erradas vão parar de acontecer. Coloca as coisas em ordem. Quem tem que ficar na sua empresa fica, quem não tem manda embora. Toma as decisões radicais que tem que tomar, mas coloca o teu negócio em ordem. Para de dar jeitinho. Você viu que até agora não foi para frente, não vai ser agora que vai ir. Não é porque você está na igreja que tudo vai dar certo. Estar na igreja é o primeiro passo, mas aquele que ouve a minha palavra e as pratica, recebe a bênção de Deus. Coloca a tua vida financeira em ordem. Começa a dizimar. Se organiza. Fecha as portas das coisas erradas e você vai viver. Dos momentos proféticos, e eu vou falar nesses últimos 3 minutos, mais impressionantes da Bíblia, foi a experiência de Ezequiel no capítulo 37. Eu sei que vocês conhecem a história, o pastor Mike citou ontem aqui, domingo também. Deus toma o profeta, leva ele a um vale de ossos sequíssimos, um monte de ossos, tudo misturado, tudo seco, e pergunta para o profeta: podem esses ossos voltar a ter vida? E ele olha para os ossos e, naturalmente, não tem como. A minha resposta seria como a sua. Mas com quem ele estava falando? Com aquele que todas as coisas são possíveis. Então ele não era bobo. Ele diz assim: tu sabes. Nem tomo o risco de responder. Tu sabes. Deus falou: esse cara aí está esperto. Então tá bom. Então diga, filho do homem, profetiza sobre esses ossos. E a Bíblia diz que quando ele começou a profetizar, dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando ele começa a profetizar, começa um grande ruído. E a primeira coisa que acontece é osso buscando o seu osso equivalente. Tem uma tíbia aqui procurando o seu fêmur, o outro procurando não sei o quê. Eu não sou da área de médica, mas sei lá. Então, alguém viu aí um fêmur, eu vi um passando por lá, deixa eu ver se é o meu. E ele vai lá e se encaixa, nossa, aqui eles se abraçam, encaixam.
E aí vem o outro, se encaixa uma costela com isso. E aí, ô fulano, não, você não é meu, você é de outro. Para aí, não, você é a costela certa. E aí vai se encaixando, porque não era só, tinha que ser da pessoa certa. Porque o tamanho tinha que ser certo. Imagina um fêmur assim, outro assim. Tinha que ser certinha a estatura, né? Um fêmur desse gigante aqui com... Né, irmão? Fêmurzinho, né? Mas é uma benção, o coração dele é tremendo. Olha só. Então tinha que ser da pessoa certa, eles vão se encaixando. Primeiro o quê? Ordem, diga ordem. 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 Foi colocando tudo em ordem. E ele continuou profetizando. E quando ele continuou profetizando, vem carne, vem tendões, vem nervos, vem pele. E depois que tudo estava em ordem, depois que as gavetas estavam fechadas, depois que a cozinha estava organizada, então ele diz: agora, filho do homem, profetiza o Espírito. Sabe o que é o Espírito? É o favor de Deus. Quer o favor de Deus em 2025? Coloca a cozinha em ordem. Vai procurar o fêmur. Vai, mas está seco, está desorganizado. Coloca em ordem. E aí diz: profetiza o favor de Deus. Eu quero que você fique em pé onde você está. Que coisa tremenda. Esse é uma das experiências mais fortes. Sabe por quê? Porque essa experiência, ela já aconteceu na minha vida muitas vezes. Quantas vezes Deus permite que nós venhamos a estar diante de situações praticamente perdidas, situações praticamente insolúveis, casamentos praticamente totalmente destruídos, famílias totalmente degeneradas, empresas quebradas, falidas. E aí Deus diz: olha para a empresa, profetiza, pode essa empresa reviver. E o melhor dos consultores, o mais otimista, na realidade vai dizer: essa aqui não tem jeito. Mas ele não fala isso porque quem está perguntando é Deus. Ou talvez o melhor conselheiro de casais vai dizer: não, esse casal aqui, esse não tem jeito. Mas ele não responde assim porque quem está perguntando para ele é Deus. Talvez um conselheiro de família vai dizer: não, esse filho não tem mais jeito porque o crack já tomou o cérebro dele, não tem mais jeito. O médico vai dizer: não tem mais jeito, o câncer já é terminal, a enfermidade é incurável. Mas o médico não vai responder assim. Talvez responda para mim e para você, mas se é Deus que está perguntando, o médico não vai responder assim. Sabe como é que o médico vai responder? Como é que o consultor de negócio vai responder? Como é que o conselheiro de casais vai responder? Tu sabes.